Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Quero pedir aos irmãos que abram no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Amém? Ageu, capítulo 1, verso 1, diz assim: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Na nossa primeira aula, nós fizemos uma breve introdução ou revisão histórica sobre como nós saímos de Sofonias até chegar ao profeta Ageu. A gente viu toda essa revisão histórica do que aconteceu, da destruição de Jerusalém e do templo também por parte da Babilônia. E nós vimos também sobre como o povo de Israel voltou para Jerusalém depois do cativeiro e como se deu a reconstrução do altar, o início da reconstrução do templo e a paralisação em 534, certo? E aí nós vimos também um pouco sobre quem é o profeta Ageu, certo? Ele é o primeiro profeta depois do exílio. Ele é contemporâneo do profeta Zacarias. Os ministérios dele o início é de aproximadamente 2 meses de diferença entre o início de Ageu e o início de Zacarias. E o objetivo principal é incentivar o povo a reconstruir o templo. A data é 520 a.C., ou seja, se passaram 14 anos após a paralisação da obra. A obra do templo começou lá atrás, em 534, só que ela foi paralisada. Na verdade, a obra começou em 536. Ela durou 2 anos, ela foi paralisada em 534. E aí, 14 anos após a paralisação da obra, Deus levanta o profeta Ageu. E nós vimos também os personagens principais do livro. O governador de Israel, que é Zorobabel, bisneto do rei Joaquim. O sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E o povo. E esse povo, ficou só faltando ver a respeito dele na semana passada. Esse povo ele era composto principalmente por 2 grupos. Um grupo era os exilados que haviam voltado da Babilônia. Eles
talvez a maior parte do povo, só que também haviam gentios que, quando Jerusalém foi destruída, muitos outros, alguns povos ficaram ali na região, tomaram conta ali de uma parte da terra, quando o reino de Judá foi destruído. Então, nessa época também havia gentios que haviam se convertido ao judaísmo, certo? A gente vê isso principalmente através do relato do livro de Esdras. E a gente viu essa questão da introdução na semana passada, e hoje nós vamos começar de fato a analisar o texto do profeta Ageu. Aqui a gente tem um breve esboço de como o livro ele pode ser dividido. No capítulo 1, é a chamada para reconstruir o templo, do verso 1 até o verso 15. E a gente vai dividir a análise dessa primeira sessão em 3 partes, 3 divisões pequenas. A primeira, se assim Deus permitir, a gente vai estudar hoje, que é do verso 1 até o verso 6. A segunda é do verso 7 até o verso 11. E a terceira, do verso 12 ao verso 15. Certo? No capítulo 2, nós podemos fazer 3 divisões. O futuro glorioso da segunda casa, entre os versos 1 a 9. A bênção de Deus para um povo corrompido, entre os versos 10 e 19. E, por fim, uma mensagem a Zorobabel, no final do capítulo 2. Então, essa é a divisão que a gente vai utilizar do livro de Ageu, certo? Só que antes da gente partir para a análise do texto em si, e aqui fazer um breve comentário. Eu gosto muito quando vocês participam, então assim, de falar, certo? Então, eu vou começar com uma pergunta. Por que era necessário reconstruir o templo? Ou melhor, para a gente iniciar, né? O que o templo representava? Sem templo não existe culto, o irmão Joaquim diz. E aí? Isso. O irmão Joaquim falou sobre a relação do templo no Novo e no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o templo era um local físico, uma construção, né? E que no Novo Testamento, agora depois da vinda de Cristo, o templo passa a habitar em nós, né? Mas e aí? O que o templo representava? Principalmente nessa parte aqui, antes da vinda de Cristo. Esse vai ser muito boa a colocação do irmão, porque esse vai ser um ponto importante que a gente vai discutir na análise do texto, do 2º versículo. Ah, tá. É Flávio, não, irmão? Não. O irmão Flávio falou sobre que a reconstrução do templo seria o cumprimento da promessa de que, de fato, eles tinham voltado do exílio, né? De que Deus havia prometido que iria restaurar o povo, ia trazer o povo lá da Babilônia, e essa reconstrução do templo seria, se a gente pode dizer assim, o cumprimento final dessa profecia, né? De que, de fato, agora eles haviam voltado do exílio, eles haviam sido libertados do exílio da Babilônia. E
Muito obrigado pela participação dos irmãos, tá? Foi muito importante isso. E a gente vai trazer essa discussão justamente baseado no que os irmãos falaram. Para a gente entender o que o templo representava, a gente vai precisar voltar, não para quando o templo foi construído, mas para quando o tabernáculo foi construído. Aí a gente vai voltar lá para Êxodo. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 25. Livro de Êxodo, capítulo 25. Eu queria pedir que alguém lesse os versos 8 e 9. E farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Amém. Capítulo 25, os versos 8 e 9. Então, aqui é quando Deus fala e manda trazer ofertas para a construção do tabernáculo. Ele diz que o tabernáculo ele possuía dois aspectos principais. No verso 8, nós lemos que Deus fala que o povo fará um santuário para que ele possa habitar no meio deles. A palavra tabernáculo, ela representa, a tradução dela do original para o nosso português significa habitar entre. Então, quando Deus diz que vai construir um tabernáculo no meio do povo, ele diz que vai habitar no povo, habitar no meio da congregação. Então, a ideia do tabernáculo é que o povo olhasse o tabernáculo e entendesse, lembrasse que Deus estava ali no meio deles, que Deus estava com eles, no meio do povo de Israel. Só que, esse tabernáculo aqui da época de Moisés, até o reinado de Davi, vai ser um tabernáculo numa forma de tenda, porque era como o povo aqui habitava, era em tendas, justamente para passar essa ideia de que Deus estava ali com eles. Porém, como nós bem sabemos, Deus ele não é como nós, ele é separado, ele é santo. Então, o tabernáculo também é chamado de santuário no verso 8, porque o santuário ele é um local separado. Então, o tabernáculo ele mostrava que Deus estava no meio do povo, só que também mostrava que, por mais que ele estivesse ali de forma figurativa no meio do povo, ele não era como o povo. Então é por isso que o tabernáculo ele é construído de uma forma diferente, ele tem tecidos diferentes, ele tem toda a sua glória. Deus coloca que tudo o que seja feito ali, seja feito com os melhores materiais, para mostrar que Deus ele é diferente do povo. Para mostrar aquilo ali, aqueles detalhes que nós lemos ao longo do livro de Êxodo, não são só meros detalhes. Eles têm o objetivo de mostrar que Deus ele é diferente, ele é mais glorioso do que o povo, ele é separado do povo. Então o tabernáculo tinha essa ideia de Deus está no nosso meio, Deus está conosco, mas ele é diferente de nós, ele é glorioso. E isso vai permanecer até a morte de Davi, porque após Davi morrer, quem assumiu o trono é Salomão. E aí sim, Salomão constrói um templo, o primeiro templo, né? E o templo, ele é feito com base nas medições do tabernáculo, só que ele possui o mesmo significado. Deus está conosco, Deus está no meio de Israel. E agora nós vamos andar um pouco na história, e agora a gente vai para a 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 2. Segundo livro das Crônicas, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 5 e 6.
aqui Salomão escreve uma carta ao rei de Tiro e ele diz o seguinte, no verso 5: a casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa? Visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter. E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Então, Salomão sabia, aquele templo, ele não significava que Deus estava contido ali, porque ele mesmo, como a gente leu, ele fala que nem mesmo os céus dos céus podem conter Deus. Deus é infinito. Então ele sabia, o templo vai ser construído, mas o templo não pode conter Deus, não pode delimitar. Deus não está delimitado ao templo. Só que na dedicação do templo, no capítulo 6 de 2 Crônicas, Salomão ora a Deus, Deus atende a oração dele e a glória de Deus enche aquele local, mostrando que Deus ouviu a oração de Salomão. E na sua oração, agora a gente vai para 2 Crônicas 6, Segunda Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 14, diz assim: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste e, pelo teu poder, o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o teu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu povo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Então, quando a glória de Deus enche o templo, nós entendemos que Deus responde, confirmando atendendo ao pedido de Salomão, e, de fato, o templo ali passaria a ser a representação da presença de Deus no meio do povo. Então o templo passa a ser o local da presença de Deus, o templo passa a ser o local onde todo o povo reunido em uma só congregação viria para adorar a Deus e oferecer sacrifícios e aprender da lei. Então o templo ele tinha essa característica, ele representava a presença de Deus, ele era o local da reunião da congregação. A irmã Helena quer perguntar. E esse vai ser... A irmã Eulina falou sobre o verso 16, né? Que seria atentando para o fato de que Deus ele fez tudo isso, contando que o povo guardasse os mandamentos de Deus, andasse na lei do Senhor. E esse vai ser um dos fatores que Deus vai levantar como uma das causas do juízo. Porque com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? O povo tinha o templo, só que eles passaram a confiar no templo e não em Deus. Então eles olhavam para o templo e diziam: Deus está no nosso meio, nada vai nos acontecer, então vamos fazer o que a gente quiser.
Então eles passaram a profanar o templo, a adorar outros deuses dentro do templo. Então isso esse vai ser um dos fatores pelos quais Deus vai trazer o juízo da Babilônia sobre o povo. Porque o povo se afastou de Deus, ele deixou de, como a irmã Helena bem destacou, de andar nos caminhos do Senhor. Então, por causa disso, Deus vai enviar a Babilônia para levar o povo. E, além de levar o povo, a Babilônia foi enviada para destruir o templo. Então, quando o templo é destruído, o que é que aquilo passa? Qual a ideia que aquilo passa para o povo? O povo confiava mais no templo do que em Deus. Eles passaram a ficar olhando só para o símbolo, em vez do significado do símbolo. Então, quando a Babilônia destrói o templo, aquilo se a gente pode usar essa expressão, é emblemático. Por quê? Porque mostra que Deus, o povo olha aquilo e diz, é como se Deus se afastasse de Israel. Deus abandonou Israel, porque Ele permitiu que os inimigos destruíssem o templo. Ele abalou de fato a confiança do povo. O povo estava confiando mais no templo do que em Deus. E por causa disso, Deus envia o juízo para mostrar que aquele templo era um símbolo da presença de Deus. Que o povo não deveria confiar no símbolo. O povo não deveria confiar no templo, deveria confiar em Deus. Irmão Flávio. O irmão Flávio, para o pessoal que está em casa, perguntou se esse templo, se todo Israel adorava nesse templo, né? Se as 12 tribos, e quanto tempo esse templo durou, né? Aqui a gente tem um mapa do reino já dividido. Quando Salomão constrói o templo, todo esse reino aqui, essa parte azul e essa parte amarela, eles estavam juntos, era uma só nação, um só povo. Só que após a morte de Salomão, essa nação se divide em 2 reinos. O reino do norte, que é essa parte azul aqui, que são 10 tribos, tem por capital Samaria, e o reino do sul, que é o reinado de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, que tem por capital Jerusalém, que era onde estava o templo. Então, na construção do templo, tinha as 12 tribos como uma só nação. Só que após a construção do templo, depois tem a morte de Salomão, o reino é dividido, e aí o reino do norte passa a adorar em Samaria, eles constroem os altares em Samaria, e o reino do sul continua adorando no templo em Jerusalém. E essa construção do templo, eu não vou saber agora de cabeça o ano que ele foi construído, mas ele vai permanecer até... Acho que aqui tem uma linha do tempo. Aqui. O reino é dividido em 930. Então, o templo é de antes de 930, sabe? Então, o reino é dividido em 930 e o templo vai permanecer até 586. Então, da divisão do reino até a derrubada do templo, dá em torno de 350 anos, aproximadamente, certo?
que a derrubada é aqui em 586. Que aí eles tomam Jerusalém e derrubam também o templo. Certo? Então, por causa disso, por causa do significado que o templo tinha, era tão importante reconstruir o templo. Porque o templo precisava ser reconstruído porque ele representava a presença de Deus e porque ele representava o local onde todo o povo se reuniria para adorar a Deus e para conhecer de Deus. Irmão Joaquim. Isso. O irmão Joaquim falou justamente que essa divisão do reino, ela vem da parte de Deus como um julgamento por causa do pecado da idolatria de Salomão. Certo? Salomão se envolve com outros povos, com outros deuses, e por causa dessa idolatria, Deus exerce seu juízo e divide o povo. Então, por causa disso, era essencial reconstruir o templo. Então, a gente já viu na semana passada que o altar já tinha sido construído, ou seja, eles estavam fazendo os seus sacrifícios, só que eles ainda não haviam construído o templo, eles ainda não se reuniam como uma só congregação para adorar a Deus, e ainda não tinha aquele local que representava de fato a presença de Deus no meio do povo. E por que isso parou? A gente já viu semana passada, na introdução, que tiveram fatores externos, principalmente os povos que habitavam ali na região do Reino do Norte, ali em Samaria, que eram povos de vários locais que o reinado da Assíria trouxe. A gente viu nisso na semana passada. E esses povos começaram a fazer campanha para minar a confiança do povo e dizer: não vai dar certo essa construção, não vai dar certo, isso não vai prosperar. O povo passou a dar ouvidos a essas palavras essas palavras contrárias, e aí pararam a obra. Só que dentro do povo também existia uma parcela que não estava contente com a construção. Por quê? Porque o Templo de Salomão, ele era bem suntuoso, ele era bem algo assim, cheio de riqueza material. E aí quando começaram a construir o novo templo, eles perceberam que não ia ser como o de Salomão, naquela glória, naquele esplendor material. E aí eles disseram, aí uma parte do povo ficou triste, porque é como se a glória de Israel tivesse ido embora. Então, tinha o fator externo e tinha o fator interno para parar a obra. E agora a gente vai voltar para Ageu, certo? Essa discussão inicial da gente foi para a gente entender por que era necessário reconstruir o templo. E em Ageu, no capítulo 1, logo no verso 1, diz: Ageu data a sua profecia. E a datação é que ela ocorreu no 2º ano do rei Dario. E Dario, ele começou a reinar na Pérsia, a história nos conta, em 522. Então, o 2º ano do seu reinado é 520 a.C. Também diz que foi no 6º mês. O 6º mês do calendário hebraico é o mês Elu. É correspondente ao nosso mês de agosto, certo? Os historiadores eles já fizeram essa datação para a gente. E no 1º dia do mês,
O primeiro dia do mês de Elul o primeiro dia do mês é o dia 26 no calendário hebraico. No nosso calendário é o dia 26, no calendário deles é o primeiro dia, certo? Então, a partir dessa datação que Ageu faz da sua promessa, a gente pode entender que a primeira profecia de Ageu se deu em 26 de agosto de 520 a.C., certo? Então, em 26 de agosto de 520, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então, primeiramente, Deus fala aos líderes. O líder político, que é Zorobabel, e o líder religioso, que é Josué. Então, a primeira coisa, Deus vai falar para os líderes. Mas Deus vai falar para os líderes daquilo que está no coração do povo. Vejamos o verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Agora é Deus falando, certo? Através do profeta Ageu. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, Deus começa dizendo que, falando do povo como este povo. Aqui a gente já percebe uma coisa. Deus não estava se agradando do comportamento do povo. Porque Deus não diz, meu povo. Ele diz, este povo de Israel. Então isso demonstra que Deus estava se desagradando do comportamento do povo. Mas o que é que o povo estava fazendo que estava desagradando a Deus? E é esse o foco da nossa primeira análise aqui, que é o diagnóstico do povo, que vai se dar do verso 1 até o verso 6. E o povo diz em seu interior, em seu coração, o seguinte: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo dizia, depois de 16 anos da volta do exílio, depois de 14 anos que a obra estava parada, o povo dizia que não tinha chegado o tempo ainda. E isso era um comportamento que os pais dessa geração tiveram. Lá em Ezequiel capítulo 12, vamos voltar algumas páginas. Ezequiel 12. O povo de Israel tinha um comportamento um pouco similar. Ezequiel capítulo 12, versículo 21. Diz assim, Ezequiel 12, 21. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio e já não se servirão dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda profecia. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. A gente sabe que Ezequiel falou aqui, o capítulo 12 está descrevendo o cativeiro de Israel. Então, essa profecia ocorreu antes da queda de Jerusalém. Só que aqui o povo ouvia. Eles ouviam que Deus iria enviar o juízo, mas eles ouviam isso e diziam: isso aí falta muito tempo. Isso aí não vai acontecer na geração da gente, não. Eu acho que isso aí é coisa para daqui a uns 300 anos. Aí pode ser que aconteça. Eles estavam ouvindo a profecia, a mensagem de Deus, e estavam se confiando de que aquilo não era para eles. Aquilo não lhes dizia respeito. E esse comportamento é muito similar ao comportamento do povo no dia de Ageu. Porque o povo dizia: o tempo não chegou ainda. Não é hora não da gente construir não. E por que o povo dizia isso?
se o templo era o referencial da presença de Deus no meio do povo, representava a presença de Deus, o tabernáculo de Deus no povo. Então, se não houvesse templo, não tinha a presença de Deus. E é exatamente o que Deus está questionando aí, que o povo não estava nem aí se ele estava presente ou não. O pessoal estava queria viver a sua vida sem ter compromisso, sem ter a presença de Deus. Queria viver do jeito deles, né, da forma. Então, essa é exatamente a parte que Deus está reclamando, que o povo não está nem aí para a presença dele. Exatamente. O irmão Joaquim falou que, como o templo representava a presença de Deus, quando o povo disse que ainda não havia chegado o tempo de reconstruir o templo, é como se eles estivessem desprezando. Eles não estavam se importando com o fato, com a presença de Deus. Eles não queriam a presença de Deus no meio deles. Eles tinham um descomprometimento, né? E quando a gente olha, a gente pode observar algumas possíveis razões. O povo poderia argumentar que eles estavam esperando o Messias. A gente não vai ler agora, mas no capítulo 37, fica aí como uma dever de casa para vocês, lê o capítulo 37 de Ezequiel. No capítulo 37 de Ezequiel, dá-se a entender que é o enviado de Deus, o Messias, que nós sabemos que é Jesus Cristo, que iria reconstruir o templo. Então, uma das possíveis razões que o povo dizia era: não, quem vai reconstruir é o Messias, não é nosso dever fazer isso não. Quando o Messias vier, ele vai reconstruir o templo. Uma segunda possibilidade é que eles estavam esperando se completarem, que foi um ponto que o irmão Joaquim falou no início, se completarem os 70 anos profetizados por Jeremias. E aí surge uma pergunta, né? Mas esses 70 anos já não tinham se cumprido? Tudo depende de quando começa a contar os 70 anos. Quem usava esse argumento dizia o seguinte: olha, Jerusalém o templo foi destruído em 586. 70 anos, 516. A gente está em 520, então ainda faltam 4 anos para a gente começar a construir. Então, não vamos ter pressa, vamos esperar completar os 70 anos. Alguns poderiam dizer, né? Só que os primeiros exilados, que foi Daniel e os seus amigos, saíram de Jerusalém em 605. Então, aqui em 520 já faziam 85 anos que os primeiros exilados tinham saído de Jerusalém. Então, usar esse argumento não tinha base bíblica para isso. Por quê? Porque já tinha passado mais de 70 anos do início do exílio, certo? Uma terceira razão, e que a gente vai ver no texto que é isso que Deus vai falar, é que o povo, como o irmão Joaquim falou, ele não estava comprometido com a reconstrução. E em última análise, ele não estava comprometido com o próprio Deus. O povo passou a dar ouvido às palavras contraditórias dos samaritanos, passou a querer comparar o segundo templo com o templo de Salomão, que foi o primeiro, e por causa disso eles deixaram de lado. Eles ficaram desinteressados. Eles não queriam, e é isso que Deus vai mostrar, que eles não, no fundo deles, no coração deles, eles não tinham desejo de reconstruir. É por isso que lá a obra estava parada. Eles não tinham desejo de reconstruir o templo. Eles não tinham comprometimento com Deus. Certo? E uma quarta possibilidade que pode ser levantada é que é a falta de recursos financeiros e materiais. Só que a gente vai entender, pelo que Deus vai falar mais na frente, que essa falta de recursos financeiros acontecia por causa da falta de comprometimento. O povo estava passando por dificuldade financeira, dificuldade material, porque eles estavam abandonando Deus. E por causa disso, Deus havia enviado um período de dificuldade material, certo? Então, o templo estava parado por quê? Porque não tinha chegado o tempo. Porque o povo, na verdade, estava descomprometido com Deus, estava desinteressado. Eles não tinham dedicação para Deus. O interessante era que o povo
haviam se passado 70 anos. Então, a grande maioria daqueles que saíram não voltaram. Voltaram outra geração que, na verdade, não tinha muito comprometimento com Deus, não tinha conhecimento, e haviam vivido 70 anos na Babilônia, nascido lá, e voltaram. Então, a relação desse povo com Deus era distante. Então, alguns que foram, aqueles que eram jovens, voltaram, mas mesmo assim tinha essa falta de comprometimento, né? Esse distanciamento de quem de fato era Deus, que Deus representava, né? Então, eles estavam, e muitos daqueles vieram porque haviam se estabilizado na Babilônia, ou se tornaram comerciantes, e muitos vieram até por força do decreto real, que, na verdade, quase que obrigado, né? Ou seja, obrigado a voltar e descompromissado com Deus, né? Porque eles tinham uma vida na Babilônia, já haviam passado 70 anos, mas voltaram agora obrigado por um decreto real, mas sem uma coração naquilo, né? Amém. O irmão Joaquim falou justamente sobre essa questão de que muitos dos que foram exilados não voltaram. E os que voltaram, eles provavelmente já eram mais avançados em dias, porque já foram muito jovens. E não tinham esse comprometimento, esse conhecimento da lei como o povo anteriormente tinha, né? Eles tinham sido muito contaminados pelo que havia na Babilônia. Então, às vezes, esse povo que voltou, eles não tinham esse conhecimento da lei de Deus, essa paixão pela lei de Deus. Tanto é que esse vai ser um dos papéis principais desenvolvidos por Esdras, que vai vir, Deus vai levantar ele para fazer o povo voltar à lei do Senhor. Então, já fica aí mais uma sugestão: lê Esdras e Neemias, que é justamente esse papel da volta. Maiolina. Amém. A irmã Eulina falou sobre a questão da promessa de Deus, de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E de que talvez esse povo não havia passado, o povo que recebeu a promessa não havia passado ainda para os seus filhos, né? Sobre a questão das promessas de Deus e da necessidade de observar os mandamentos do Senhor. Só um comentário, que essa promessa da glória da segunda casa, ela vai se dar ainda. É justamente no capítulo 2 do profeta Ageu. Então, esse povo ainda não tinha recebido a promessa da glória da segunda casa, né? Então, esse povo ainda não tinha recebido essa promessa. Deus ainda ia falar isso. E a gente vai ver também que essa glória da segunda casa, ela fala mais sobre Cristo e não sobre esse segundo templo. Mas a gente vai chegar lá. Amém? Então, a raiz da dificuldade encontrava-se no povo. O povo era quem... Não era a perseguição dos samaritanos, não era uma questão de tempo, era o povo que não queria. Estava no coração do povo a falta de desejo de reedificar o templo. E aí, no verso 3... diz o seguinte: veio, pois, a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo... Agora, Deus nos versos 1 e 2, Deus falou com os líderes, Zorobabel e Josué. E ele falou para eles o que é que estava no coração do povo. A partir do verso 3, Deus vai falar para o povo, para todo o povo de Israel. E Deus vai dizer o seguinte, verso 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A primeira coisa que Deus vai falar para o povo é uma pergunta. E no original
tem uma repetição aqui. Quando a gente diz assim, quando a gente lê: acaso é tempo de habitardes vós. Esse habitardes vós, no original, a ideia é que aqui a palavra vós está repetida, no sentido de que Deus está falando assim: é tempo de vocês, sim, vocês mesmos, querendo dar ênfase. Sabe quando a gente está, eu não, né? Mas quem é pai, né? Fala com o filho, né? Por exemplo, mãe, irmã, fala comigo: Lucas, sim, você mesmo, Lucas. Isso, quando você fala assim, você mesmo, você não quer dar ênfase, né? Você quer dizer, é com você que eu estou falando. No original, Deus está falando isso para o povo. Ele diz: acaso é tempo de vocês, povo de Israel, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas? E o que são essas casas apaineladas? E aqui tem algumas Bíblias traduzem por apaineladas, outras traduzem por cobertas. Casas cobertas. E a depender do entendimento que a gente tem, o significado muda um pouco. Porque apainelada passa uma ideia de luxo. No sentido de que, pronto, a gente tem esse teto aqui, né? Sobre a gente tem o teto da igreja. Essas placas, se não me engano, são de isopor, né, pastor? Não? De gesso? Certo. Então, só que é um revestimento especial diferente de um PVC, por exemplo. Certo? Nessa época, as casas mais luxuosas, mais sofisticadas, elas tinham um teto de cedro, que era uma madeira que não dava na Judéia, ela era importada do Líbano. Então, as casas mais ricas, as pessoas de maior posse, elas tinham tetos de cedro. E isso indicava que eles tinham posse, certo? E a painelada passa essa ideia. A painelada significa casas recobertas com cedro. Casas apaineladas significa isso. Então, se o significado for esse de apainelada, Deus está dizendo: é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruínas. É tempo de vocês colocarem teto de cedro na casa de vocês, enquanto a minha casa ainda está lá nos pilares escavados. Só que se a tradução for coberta, dá uma ideia de casa completa, que é assim: se a gente traduzir por coberta, dá a ideia de só uma casa com teto, um teto normal, certo? Digamos, um teto de PVC, digamos. Um teto normal, é só uma casa coberta. Se a gente for analisar por esse lado, a gente vai pensar assim: é como se Deus estivesse falando, é tempo de vocês estarem com as casas de vocês completas, enquanto a minha está incompleta? Só que, a partir do contexto, e pelo que o próprio Deus vai dizer mais na frente, a gente pode entender que o sentido é justamente esse de casa apainelada mesmo. De que o povo, é como se Deus estivesse dizendo assim: é tempo de vocês estarem com casas muito luxuosas para a época, porque lembrando, Jerusalém estava destruída, não tinha muro ao redor da cidade para proteger, estava uma terra lá. Então então Deus está dizendo: é tempo de vocês estarem com casas bem ricas, bem suntuosas para o padrão atual do povo, enquanto a minha casa está em ruínas, está só os fundamentos lá. Então essa é a denúncia que Deus vai fazer do povo. Uma questão interessante cultural, que eu lembro que minha mãe às vezes falava assim: fulano não tem eira nem beira. E é aquela história, né, que antigamente o pessoal rico construía uma casa, aí fazia a casa assim com a sacada saindo fora, né, aquela eira, aí tinha beiral da casa. Aí aquilo demonstrava que a pessoa tinha posse, né? Aí dizia assim: não tem eira nem beira, é pobre. O irmão Joaquim falou do exemplo do ditado, né? Sem eira nem beira, né? Que isso antigamente remontava a casas de pessoas com posse, né?
Eu não sabia disso, mas obrigado. Tem uma frequência em Salvador, aí o guia turístico lá, andando lá, e eles trazem as casas tudo assim, com aquelas casas antigas, né? Eles, você ouviu falar na questão da Eriveira, mostrando, né? Falando que aquelas casas eram dos senhores de engenho, dos plantadores de café, que só que tinha posse, tinha dinheiro. Construía aquela casa. Quem não tinha, construía uma casinha, um telhadozinho simples. Mas a posse também mostrava essa questão cultural, né? Para construir, porque era caro, né? A construção tinha que ter pessoas especializadas para fazer aquelas sacadas. Amém. E isso mostrava, esse comportamento do povo de Israel mostrava também que o povo tinha perdido aquilo que a geração, principalmente Davi, tinha. Vamos voltar para 2 Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versos. Segunda Samuel, capítulo 7, diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, casas apaineladas, e a arca de Deus se acha numa tenda. Essa é a preocupação que vai motivar Davi a querer construir um templo. E mais na frente, no capítulo 7, Deus vai dizer que quem vai construir não vai ser ele, vai ser o seu filho. Certo? Então Davi teve essa preocupação. Ele estava numa casa apainelada, com teto de cedro, só que a arca da aliança, que representava a presença de Deus, estava numa tenda, nos moldes que era o tabernáculo. Certo? Então Davi teve essa preocupação. Ele disse: olha, eu estou habitando numa casa muito bonita, muito toda estruturada, cheia de materiais belos e ricos. Só que a casa de Deus, a arca da aliança, representava a presença de Deus, está numa tenda. Então essa preocupação de Davi vai motivar Davi a querer construir um templo. E a gente não vai ler essa passagem por causa do tempo, mas em 1 Reis 7, a gente vai ler que depois de construir o templo, Salomão construiu o seu palácio, mostrando novamente o quê? Só depois do templo estar pronto, é que ele passou a querer construir o palácio dele. E também vai ser, a construção do palácio de Salomão, também vai mostrar muito sobre o que o coração dele buscava, uma questão de glória material, de algo suntuoso mesmo. Certo? Mas o princípio aqui é o seguinte: Davi e Salomão, eles edificaram o primeiro templo, principalmente Salomão, né? Salomão edificou o primeiro templo para construir o seu palácio, e Davi se incomodou com o fato de ter um palácio, uma casa de cedro, uma casa arrumada, bonita, e a arca, o templo ser uma tenda. Ele se incomodou com isso. Só que o povo da época de Ageu estava invertendo o valor. Eles estavam morando em casas luxuosas e o templo estava lá em ruínas, e há um bom tempo, há uns 14 anos pelo menos. Então, isso mostra que o povo tinha se afastado daquilo que era o desígnio de Deus de fato. O povo estava mais preocupado com a sua própria causa, Deus vai falar isso mais na frente, do que com a causa de Deus, do que com o templo de Deus, certo? Então, diante desse contexto, Deus vai dizer no versículo 5 de Ageu capítulo 1, para o povo considerar o vosso passado. E esse considerar aqui é aquele termo que o pastor já explicou em muitas pregações, de que é meditar. Pense bem aí dentro de vocês. Pensem sobre o passado de vocês. Considerem, meditem, façam uma análise do vosso passado. E o que é que tinha no passado do povo?
a destruição da cidade, a destruição do templo, o exílio, tinha também alguns problemas. Porque no verso 6, Deus vai dizer que a realidade deles, material, não estava muito boa. Por quê? No verso 6 diz assim: vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Se vestem, mas não se aquecem. E os que recebem salário, recebem para pô-lo num saquetel ou num saco furado. Então, Deus está fazendo o povo voltar e meditar no passado. Ele está dizendo: voltem e meditem no que aconteceu quando vocês se afastaram de mim. Pensem aí o que é que eu fiz quando vocês passaram a correr por suas próprias causas. Olha o que eu fiz com os pais de vocês. Destruí a cidade, destruí o templo. Então Deus está dizendo: considerem isso. E considerem também o passado recente. Porque o passado recente de vocês mostra que o trabalho de vocês é em vão. Vocês trabalham, mas vocês não têm nada. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas isso não é suficiente para fartar vocês, para saciar a fome. Vocês bebem, mas vocês não conseguem saciar a sede. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Através dessas palavras, Deus está fazendo com que o povo lembre das maldições que ele disse lá através de Moisés. Em Levítico e em Deuteronômio, Deus estabeleceu os termos de aliança e disse que, se o povo obedecesse, eles receberiam as bênçãos de Deus. Foi o que a irmã Eulina falou no início. Só que quando o povo desobedeceu, Deus fez valer as maldições que ele havia estabelecido na sua aliança. Que foi justamente o que a irmã Eulina destacou na oração de Salomão. Quando o povo obedecia a Deus e orava a Deus para o templo, Deus ouvia, porque o povo obedecia. Só que, a partir do momento que o povo se desviou do caminho de Deus, Deus passou a não ouvir mais as orações deles. Deus passou a exercer o juízo deles sobre o povo. E nos termos da lei de Moisés, esse juízo se dava justamente nisso que a Ageu fala. A terra vai parar de produzir, vocês vão passar fome, vocês vão ter sede, vocês vão trabalhar, mas não vai ser suficiente. E esse ponto da satisfação é importantíssimo. E aqui a gente tem, semana passada eu comentei sobre isso, que o livro de Ageu ele é pouco conhecido, assim, o livro em si, o conteúdo do livro. Só que existem algumas promessas e alguns textos de Ageu que são extremamente conhecidos. Como, por exemplo, esse do saquetel furado. Ou, como a irmã Eulina falou, a glória da segunda casa. Só que, por o texto ser conhecido e não o contexto, tem muito significado, interpretação equivocada. E essa do saquetel furado, ela é uma das que é interpretada de forma errônea. E como é que o povo, então, voltando agora para o nosso texto, como é que o povo conseguiu comprar madeira do Líbano, o cedro, para construir suas casas, se eles estavam nessa realidade? Se o povo semeava muito e colhia pouco, como é que eles estavam construindo casas luxuosas? E aí os comentaristas, alguns têm visões diferentes sobre o motivo, certo? O primeiro motivo é que os moradores, o povo de Jerusalém, poderia estar... Vamos entender melhor. Vamos voltar para Esdras, certo? Para a gente ver, porque a gente leu essa passagem semana passada, mas pode ser que nem todo mundo lembre. Vamos voltar para Esdras. Por isso que eu disse, leiam Esdras e Neemias. Vocês vão passar a ter uma visão geral do contexto de Ageu e Zacarias, certo? Esdras capítulo 3, versículo 6. Esdras capítulo 3, versículo de número 6, meia dúzia. Diz assim:
Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Uma possibilidade que alguns comentaristas falam é que o povo estava pegando essa madeira que trouxeram para reconstruir o templo e construindo suas casas. Ou seja, esse dinheiro que eles tinham aqui, a maior parte tinha sido lá da Babilônia, que Ciro, em seu decreto, ordenou que dessem ao povo, para o povo voltar e construir. Eles pegaram esse dinheiro, que era para construir o templo, compraram a madeira, só que em vez de construir o templo, construíram as casas. Então, uma possibilidade é essa. A segunda possibilidade de como é que eles tinham essas casas num período de dificuldade financeira é por causa desse sistema de impostos. Porque essa volta aqui, esse capítulo 3 de Esdras, ele acontece em 536 a.C. Ageu está em 520, 16 anos para frente. Nesses 16 anos para frente, foi o que aconteceu. Ciro teve o seu reinado, morreu. Depois dele veio Cambises, reinado curto, morreu também. 522 assume Dario. Dario, ele implementa um sistema de impostos novo, que era o quê? Nessa época de Esdras 3, o povo não precisava pagar imposto. E Ciro não cobrava impostos das suas províncias. Ele cobrava apenas presentes. Então o povo fazia lá a colheita, dava uma parte lá para Dario para Ciro em forma de presente. Mas não era algo imposto que eles eram obrigados a pagar. Certo? Era algo, entre aspas, voluntário. Eles faziam porque todos os povos faziam, mas não era algo ordenado pelo imperador. Só que Dario, quando ele assume em 522, ele coloca um sistema de impostos novo, que era uma tributação em cima do histórico da terra. Então ele chegava lá, qual é o histórico da produção de Jerusalém? Está aqui. E esses registros tinham na Babilônia, porque quando o império dominava um local, eles pegavam tudo isso, para entender o que é que aquele local produzia. Ele pega os históricos, aí ele fala, tá certo, digamos, a Babilônia produz 1 milhão de toneladas de soja. A Babilônia não, a Judeia. Um exemplo, 1 milhão de toneladas. Então, isso era o histórico. Aí Dario veio lá, tá certo. Então, ela vai agora, 300 milhões de toneladas é para ser enviado para a Pérsia. Só que isso era o histórico. Outra coisa era a realidade que o povo estava enfrentando. E se der só as 300? Aí tudo ia para lá. Os historiadores comentam que o sistema de Dario funcionava assim. Se a terra permaneceu com sua produção, era um sistema igualitário. Era bem pouquinho. Só que às vezes isso podia representar até a metade da produção. Então esse imposto variava de acordo com a produção do ano, porque ela era baseado no histórico. E aí o histórico, o histórico de Israel poderia ser bom, só que a época agora não estava tão bom. Então o que antes eles davam voluntariamente como um presente para Ciro, nos tempos de Dario eles tinham que dar obrigatório. E provavelmente era mais do que eles davam para Ciro. Então o que foi que aconteceu? Eles passaram a semear muito, só que o que ficava para eles era pouco. Eles recebiam salário, que na época eram os ciclos de prata, só que o que ficava para eles era pouco. Aí surge a ideia do saquetel furado. Eles trabalhavam, dizendo, não, a colheita vai ser boa, Aí Dario vinha com o imposto dele, tomava boa parte e eles ficavam com pouco. E aí o que
que eles ficavam não era suficiente para saciar. Eles recebiam a prata, só que a prata era como um saquetel furado. Certo? Eles colocavam na bolsa, só que a bolsa estava furada e ia embora. E a gente vai entender o motivo disso mais na frente. Então, Está parecendo com a expressão do quinto do inferno, né? Misericórdia. Ainda sabe aí, né, a questão do quinto do inferno, porque quando o Brasil Era o quinto, né? Que... tem que dar um quinto, aí o quinto da tradução. Não, isso aqui é o quinto do inferno. Misericórdia. Mas era exatamente isso. Por isso que, muito provavelmente, o povo teve tempo, porque Dario só começou em 522. Ou seja, o povo teve um período aí de 12 anos, entre 534, foi quando parou, e 522, de relativa tranquilidade. Eles semeavam, colhiam, tudo bem. Só que quando Dario assumiu, o sistema mudou, e agora eles poderiam estar passando por dificuldade. Eles estavam passando por seca, por fome. E qual é a aplicação? Essa é a primeira parte, é o diagnóstico. Era isso que era a realidade do povo nos dias do início da profecia de Ageu. Esse era o diagnóstico, certo? Na próxima semana, se assim Deus nos permitir, a gente vai ver o que é que Deus vai falar para o povo, que o povo precisa fazer, que o povo precisa mudar nesse comportamento, certo? E Deus vai também dar a causa de por que Ele está fazendo isso. E qual é a aplicação para a gente? Esse princípio de trabalhar muito e colher pouco, isso é uma coisa que Jesus vai falar no Evangelho de Mateus. Então, como a gente já está muito perto do Novo Testamento, vamos andar algumas páginas para frente, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A gente vai ler do 25 até o 34, certo? Diz assim: Por isso vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andam ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se inquietem, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se inquietem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa era a queixa de Deus contra o povo de Israel nos dias de Ageu. O povo estava buscando a casa, a comida, a bebida e as vestes, em primeiro lugar. Depois de tudo isso, quando a gente resolver isso aqui tudinho, quando a gente resolver o problema da colheita, aí a gente vai pensar em reconstruir o templo. Quando a gente resolver quando a gente encontrar uma forma de aumentar os ganhos em relação a esse imposto de Dario, aí a gente vai construir o templo. Só que Deus disse: não, vocês têm que ter a mesma preocupação de Davi,
que ficou pensando, que se inquietou pelo fato de estar numa casa boa quando a arca estava numa tenda. E Jesus vai falar isso: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente olha para o contexto de Ageu, é direto a associação do buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em detrimento das riquezas. Quando a gente olha para Ageu, a gente percebe que o sentido ali é mais uma questão financeira, material, que o povo estava buscando mais o dinheiro, porque era baseado totalmente na agricultura, buscando mais o dinheiro do que a Deus. Primeiro lugar, o nosso bem-estar, depois a gente pensa em Deus. Só que isso para a gente também, a mensagem de Ageu para nós, ela também tem uma implicação mais abrangente, principalmente por causa do que Jesus falou aqui, depois de Ageu. Porque Jesus dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, e quando ele fala em primeiro lugar, ele não está dizendo, como nos dias de Ageu, só no contexto de uma agricultura ou de uma comida, não. Também Jesus está falando sobre um princípio que é a questão do tempo. Qual a prioridade que a gente está tendo? Esse é o questionamento. Porque se a gente falar puramente só da questão do dinheiro, a gente pode dizer: mas eu dou meu dízimo. Aqui eu participo da oferta aqui para o terreno, eu dou meu dízimo, todo culto eu dou uma oferta, certo? Mas e no nosso dia a dia? O nosso tempo? Como é que está? A gente está dedicando tempo para Deus? Ou a gente está fazendo como o povo da época de Ageu? Estava correndo, sempre por sua própria causa, sempre por sua própria comida, por sua própria vestimenta. E aí, eu vou dormir de meia-noite, aí 11h35 eu pego minha Bíblia, leio um salmo pequeno, que não pode ser muito curto, por causa não dá tempo. Um salmo pequeno, penso 5 minutos e vou dormir. O princípio que Jesus está dizendo é: o primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. E para colocar em primeiro lugar, a gente não precisa abandonar o nosso emprego. A gente não precisa deixar de trabalhar para colocar em primeiro lugar. Porque, afinal, nós somos chamados... o trabalho é uma vocação do homem, do ser humano. Mas o sentido principal é o primeiro lugar. Qual o primeiro lugar que a gente tem colocado? Esse é o ponto que Deus disse que o povo da época de Ageu precisava consertar. E esse é o ponto também que nós precisamos pensar hoje. Qual é o primeiro lugar na nossa vida? A gente está no primeiro domingo do ano. Então, nessa época, normalmente, muitos fazem as resoluções de ano novo. As famosas resoluções de ano novo, né? Não, nesse ano eu vou fazer isso, colocando as metas, né? Para o ano novo. Aí, preenche lá, coloca 9 metas. Aí na 10ª coloca lá: eu vou ler a Bíblia toda. Na 10ª lá. Como se sobrar um tempinho aqui nessa de cima aqui, aí eu faço essa última. E essa questão do tempo é primordial para a gente. Porque esse povo aqui da época de Ageu, eles precisavam acordar cedo, ir para o campo para semear. E eles não tinham energia elétrica de noite. Então, dava 5 horas, o trabalho parava. Só que a gente hoje, em comparação a eles, nós temos muitos avanços tecnológicos. A gente pode utilizar a noite para fazer alguma coisa. A gente não precisa parar tudo de 5 da tarde. A gente não precisa, muitas vezes, acordar cedo para ir para o campo para semear.
O nosso trabalho mudou. Só que hoje parece que a gente tem o mesmo problema que o povo de Ageu tinha, que era correr pela sua própria causa. Parece que quanto mais tempo nós temos, mais coisa a gente quer fazer, e mais coisa a gente quer fazer para alguma coisa, para ganhar mais dinheiro, para ter um cargo melhor no trabalho. E quanto mais tempo a gente tem, mais a gente está correndo, e está correndo, e está correndo, e está correndo atrás disso. E aí, quanto mais tempo a gente tem, menos tempo nós temos para Deus. A gente parece que com todo o avanço da tecnologia que a gente conseguiu, a gente não consegue ir para a Escritura e meditar nela. Mesmo tendo todo o avanço da tecnologia que, a princípio, deveria nos beneficiar, ajudar a gente a administrar melhor esse tempo. Então, a aplicação aqui de Ageu é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é como Deus fala no versículo 5: considerem o vosso passado. Considerar o nosso passado é considerar a forma como a gente está vivendo. Já que a gente está no início do ano, vamos fazer o seguinte: vamos pensar como foi o nosso 2021. Considerem o vosso 2021. E aí a gente pensa e diz: eu preciso, e a gente vai anotando, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso. E aí a gente passa o quê? Nos dedicar. Porque essa é a segunda aplicação. O que é que o povo estava levantando para Deus? Desculpa. Não está no tempo não. É desculpa. O povo levantava desculpa. Então a gente precisa considerar o passado, olhar o que a gente precisa mudar, priorizar o reino de Deus e deixar de desculpas. Não podemos mais ficar como o povo aqui da época de Ageu, dizendo: não está no tempo não. Eu sou muito novo ainda. Ou eu sou muito avançado, o cérebro não vai na mesma velocidade não. É considerar o passado e deixar de levantar desculpas para servir na igreja, desculpas para vir aos cultos, desculpas para ler a palavra, para aprender mais de Deus. Nós temos talvez a maior época de oportunidade para aprender a Bíblia. Tem tanta oportunidade que tem até ensino errado. Desse aí a gente desconsidera. Mas a gente tem muita oportunidade para aprender a ler a Bíblia. Seja através da escola dominical, seja através do estudo bíblico, da teologia, teologia básica, do agrup, de canal no YouTube. A gente tem... conteúdo é o que não falta. Tanto por causa de ser a palavra de Deus, que é inesgotável, como por causa de fontes para estudar. Então, a gente tem tudo. E o que é que a gente precisa fazer? Priorizar e deixar de dar desculpa. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele comenta que o coração humano, ele está sempre pronto para inventar desculpas. Eu não vou servir, eu não vou fazer no ministério porque estou com uma indisposição. Ou então, eu não vou fazer porque cadê o outro irmão para fazer? Eu não vou fazer porque eu não dou muito bem com o líder. Isso não pode existir. A prioridade é o reino de Deus. Nós não estamos servindo ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos, à liderança da igreja. Nós estamos servindo a Deus. Então, se alguém nos chama para... O irmão pode dar uma devocional, o irmão pode fazer uma visita a outro irmão. Vamos ajeitar o nosso tempo para ir. Mas de dia eu não posso porque eu trabalho. Tudo bem, mas à noite, vamos nos organizar. Se a gente não se organizar, a gente vai ser consumido pela correria do dia a dia. Isso é fato. Se nós não organizarmos o nosso tempo, a gente pode ter um dia de 60 horas e não vai dar tempo.
a gente vai arrumar coisa para fazer para preencher as 60 horas. Porque o nosso coração, ele é pecaminoso. O nosso coração ainda tem o pecado habitando dentro dele. Ele ainda vai querer preferir buscar o conforto, buscar as riquezas, buscar a gente sempre vai ter uma preocupação a mais para não ter tempo. Então, a aplicação que nós temos para hoje, sobre essa primeira parte, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, que coisas, né? Isso que Jesus falou: comida, bebida e vestimenta. Estas coisas serão acrescentadas. E como comentei na semana passada, Deus, ele cumpriu suas promessas a respeito do exílio. Ele disse que ia vir e veio. Ele disse que ia destruir o povo. Ele disse que ia destruir a cidade e destruir o templo, e ele destruiu. Então, ele disse, 200 anos antes de Ciro, ele disse que ia enviar Ciro para libertar o povo. Ciro nem existia, nem tinha nem o Império Persa ainda, mas Deus disse que ia enviar ele para fazer os seus exilados retornarem. Então, Deus, ele cumpriu essas promessas. Esse é o contexto que a gente chega em Ageu. Deus cumpriu suas promessas de exílio e de trazer o povo do exílio. Então, quando a gente olha para essa promessa de Cristo, de que as demais coisas serão acrescentadas, nós podemos olhar para ele e dizer: ele vai cumprir mesmo. Porque ele cumpriu o que ele disse para o povo de Israel lá atrás. E a Bíblia fala que ele não mudou. Então, aproveitando esse início de ano, né, tempo propício, vamos colocar, se alguém já fez, ou se alguém ainda vai fazer ou não fez, nas resoluções aí, vamos colocar pôr o reino de Deus em primeiro lugar, para a gente e confiar nessa promessa dele, de que as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar a aula, certo? Ainda tem escola dominical. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta manhã. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos revela, Senhor, a tua vontade e o teu querer para nós. Deus, queremos, Senhor, confessar diante de ti os nossos pecados, confessar, Senhor, as nossas falhas diante de ti e te pedir perdão, Senhor, por tantas vezes correr atrás dos nossos interesses e colocar o teu reino, e colocar os teus interesses, Senhor, em segundo plano. Senhor, nos perdoa. Nos dá, Senhor, sabedoria. Nos dá, Senhor, domínio próprio para buscar, Senhor, o teu reino, para administrarmos o nosso tempo de uma maneira que venhamos a priorizar aquilo que é teu, venhamos a priorizar a tua palavra, venhamos a priorizar o teu corpo, que é a igreja. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor transforme os nossos corações para vivermos, Senhor, esta realidade. Precisamos, Senhor, do Senhor, do teu poder para fazer isso, porque em nós, Senhor, não habita nenhuma força. Ouve, Senhor, a nossa oração, Senhor. Tem misericórdia de nós e aplica, Senhor, a tua palavra em nossos corações, em nossa vida diária. Em nome de Jesus Cristo. Amém.